A história inicia com Laio indo na casa de uma cartomante para que ela pudesse olhar seu destino e sobre algum filho. Senhora, veja se teria algum filho. A cartomante responde: Laio, pense 2 vezes antes de ter esse filho. Se você tiver um filho, só levará a desgraça. Vocês não têm condições financeiras de criá-lo, nem comida em casa vocês têm. Quando chegou em casa, porém, sua esposa Jocasta o esperava de braços abertos. Laio, querida, teremos enfim o nosso filho. O pobre moço então se mostrou nem um pouco feliz com a notícia. O quê? Não era isso que você tanto queria? Perguntou Jocasta surpresa. Não podemos ficar com essa criança, Jocasta. Não temos dinheiro e daqui a pouco vão nos despejar. Laio argumentou com tanta insistência, mostrando todos os problemas que estavam enfrentando, que Jocasta acabou concordando com a ideia de não criar a criança, desde que não precisasse fazer um aborto. Faremos o seguinte: entregarei o bebê para adoção em um orfanato. A mãe, mesmo triste por ter de se separar do seu filho, concordou. Pelo menos ele teria o direito de viver e ser feliz. Olaio, no entanto, havia decidido dar um fim à vida de seu filho, por medo de que ele sofresse demais com a vida que poderia levar. A few moments later. No dia do nascimento do seu filho, Laio falou para Jocasta que seu filho havia nascido morto e deu seu filho para uma das enfermeiras matarem-no. Leve até um bosque abandonado e deixe ele lá. A parteira, contudo, penalizada, preferiu dar uma chance à criança, pendurando-a pelos pés em uma árvore. Assim teria ao menos uma oportunidade de uma alma bondosa a visse e decidisse levá-lo consigo. 2 hours later. Ao passar pela árvore a qual pendia um bebê, um empresário foi atraído pelo choro da criança. Tomando-a em seus braços, levou-a para casa, onde sua mulher o aguardava para o jantar. Fiquemos com ela, propôs a mulher, que não conseguirá ter filhos e virá nisso uma bênção. O casal adotou então um garoto que passou a se chamar Édipo, que significa pés distendidos. O menino cresceu, robusto, saudável e estudando nas melhores escolas, mas sem saber de sua verdadeira situação de filho adotivo. Um dia, durante uma desavença com um colega, este lhe disse com a voz carregada de maldade, Cale sua boca, seu enjeitado. pulando no pescoço do outro. Édipo quis saber por que razão ele dizia aquilo. O rapaz confessou então que sua mãe lhe contará que Édipo, na verdade, fora escolhido na floresta e que não era filho biológico de Forbas e de sua esposa. Édipo, então, sem conseguir descobrir mais nada, larga toda a sua família sem estudos em uma vida de luxos, decidiu ir atrás da sua verdadeira identidade. Sem dinheiro e nem amigos, começa a passar por grandes dificuldades financeiras e de não ter onde morar, decide partir para Delfos. Estava decidido a descobrir de quem era filho. No caminho para Delfos, começou a viver uma vida de hippie, fazendo colares e pulseiras de miçangas para vender e ter o que comer, não sobrando dinheiro para mais nada. Em determinado dia, passou por uma cigana e a mesma se ofereceu para fazer uma leitura de mão de Édipo, o qual a mesma falou: Não insista em querer saber mais nada. Se você se aproximar de seus verdadeiros pais, levará somente desgraça. Édipo, apavorado, decidiu seguir seu caminho, já conformado com seu destino. Porém, quando ia em meio à estrada, foi quase atropelado por um velho carro, dentro o qual seguia um homem. Esse homem se dirigia ao mesmo local onde a cigana se encontrava. Era Lion, alertado por alguns sonhos ruins que tivera recentemente. Estava indo incógnito até a cigana para saber se seu filho estava realmente morto. Saia da frente, idiota. Disse ao ver que o rapaz lhe atrapalhava o caminho. A rude interpelação levou a uma disputa acirrada. Lion desceu do carro para expulsar o rapaz da estrada. Após uma violenta discussão, deu uma bofetada na cara do rapaz, que puxou uma faca e a enterrou no peito do homem.
Percebendo a gravidade do seu ato, Édipo fugiu desesperado. No seu caminho ao longo da estrada, chegou ao pedágio e se viu obrigado a pedir para o atendente que o deixasse passar sem pagar. O cobrador, contudo, disse-lhe que não podia deixar Édipo passar sem receber nada em troca, e pediu para que o jovem desvendasse um enigma que havia recebido de sua irmã, a qual estava rindo do cobrador por não saber decifrar. Qual animal que de manhã anda com 4 pés, à tarde com 2 e à noite com 3? Édipo, após pensar um pouco, respondeu: É o homem. Na infância engatinha, na idade adulta anda reto e na velhice apoia-se a um bastão. O cobrador, admirado com a esperteza do jovem, chamou toda a cidade para parabenizá-lo. O homem, que dedicava sua vida somente ao seu trabalho e elaborar enigmas, viu que assim toda a atenção da cidade voltava-se ao rapaz. Assim, começavam-se a ouvir risos e chacotas por parte da população, afirmando que os enigmas do cobrador eram de extrema facilidade e que ele não tinha capacidade alguma de desafiar alguém verdadeiramente. O cobrador, desse jeito, foi para casa solitário, refletiu sobre a sua fama esfacelada de sátira na cidade e entrou em profunda angústia. Por não aguentar mais tal situação, atirou-se da janela do 7º andar do seu prédio. Achou assim que se findar seria o melhor remédio para as dores da sua vida. Quem segue assim seu caminho trágico é Édipo, que após matar Laio, decide entrar na cidade de Tebas. Em dado momento, percebe que existia uma multidão aplaudindo e o reverenciando. Sobressaiu-se a ideia, de certa forma, que ali era estimado e reconhecido. Tamanha consideração lhe proporcionou o título mais nobre da cidade, a realeza. Na cidade, conheceu Jocasta, mulher a qual se aproximou timidamente de Édipo. Sem saber que Jocasta era sua mãe, Édipo ficou encantado com tamanha beleza e sentiu-se extremamente atraído por essa mulher, disposto a largar essa vida de hippie e quem sabe formar uma família finalmente. E namoraram, noivaram e anos depois finalmente casaram. A vida era tranquila e de muito amor. Um ano após o casamento, uma violenta virose atingiu a cidade e Édipo foi consultar a cartomante, que respondeu que a virose não teria fim enquanto o assassino de Laio não fosse castigado. Ao longo das investigações, a verdade foi esclarecida. Além dele mesmo ser assassino de Laio, era assassino do seu pai e casado com sua mãe. Édipo, não suportando ter passado por tudo isso e ter sido cego durante a vida toda, cegou-se e Jocasta enforcou-se.